Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a PL dos estupradores. O que explica o ataque às mulheres no Brasil? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, hoje eu estou gravando esse vídeo à noite, quase de madrugada da quinta-feira. Teve atos em várias cidades do país, e vão ter mais nos próximos dias, contra a PL dos estupradores. O projeto de lei, PL, para quem não sabe, é a sigla de Projeto de Lei 1904, que basicamente torna crime equiparável ao homicídio a interrupção da gestação. Tem algumas pessoas que estão dizendo que é a interrupção da gestação após 22 semanas. Gente, não é isso. É crime qualquer interrupção da gestação, desde que o feto esteja lá crescendo na barriga. Então, assim, é gravíssimo, gravíssimo. E aí, por quê está sendo chamado de PL dos estupradores? O projeto apresentado pela bancada dos estupradores, porque é isso, gente, não é bancada evangélica não, bancada dos estupradores, dos fascistas, que usam a religião para enriquecer, para atacar direitos da classe trabalhadora, para defender as piores pautas e interesses, se escondendo atrás da Bíblia, se escondendo atrás da imagem de Jesus Cristo, né? São os falsos profetas, são os vendilhões do templo, como fala a Bíblia. O projeto, e eu não vou falar o nome do deputado porque eu não vou dar publicidade a ele, eu sinceramente acho que tá falando, divulgando o nome do autor do projeto não é uma forma de combater, é uma forma de dar publicidade a ele, tornar ele o novo ídolo dos conservadores, dos reacionários do Brasil, percebe? Então assim, vamos lá. Imagine a situação. O que é que o projeto diz? O projeto equipara o aborto em qualquer momento da gestação ao homicídio simples, que tem uma pena que, segundo o Código Penal brasileiro, varia de 6 a 20 anos. Por que esse projeto está sendo chamado de PL dos estupradores? Pra vocês terem uma ideia, a pena de estupro no Brasil vai de 6 a 10 anos. Repetindo, a pena de homicídio simples vai de 6 a 20 anos e a de estupro vai de 6 a 10 anos. Então, se essa aberração for aprovada, pode ser que um sujeito estupre uma mulher, ela engravide, e aí ele pegue 6 anos de cadeia, e ela, por interromper a gestação fruto de um estupro, pegue 15, 20, 16, 17 anos de cadeia. Vocês entenderam? Então a pena que na prática está dizendo o seguinte, veja, interromper uma gestação fruto de um estupro é mais grave do que o ato da violência sexual. Aliado a isso, tem uma outra questão. Veja, a partir do momento que você criminaliza a interrupção da gestação fruto de violência sexual, o que é que você está dizendo? A criança vai obrigatoriamente nascer. Nascendo, o estuprador vai ter direitos legais sobre a criança. Aí alguém pode argumentar assim, mas Jones, pode ser que se entre na justiça e se negue a guarda compartilhada e não sei o quê. Não importa, gente. Vai ter que ter uma briga na justiça. E não existe jurisprudência para isso. Tem um bocado de juiz conservador, tem uma série de problemas. Na prática, toda vez que tem um litígio judicial, uma disputa na justiça, isso significa que as partes se reconhecem como de direito frente a uma questão em disputa. Ou seja, você está dizendo que a mulher vítima da violência sexual que engravidou e é proibida por lei de interromper a gravidez, ela pode ter que conviver o resto da vida com o autor da violência na condição de pai. Vocês percebem a gravidade disso? Mas aí tem um terceiro agravante. Qual é o terceiro agravante? Essa PL também vem sendo chamada, além de PL dos estupradores, muita gente do movimento feminista tem usado o slogan "Criança não é mãe". Por quê? Porque por esse projeto de lei fascistoide, daqueles que usam de maneira oportunista o cristianismo, eles dizem que se uma criança, por exemplo, de 11 anos for estuprada e ela ficar grávida, ela é obrigada a manter a gestação. Não importa as condições psicológicas, não importa as condições físicas, não importa que foi vítima de violência, não importa, ela é obrigada a manter a gestação. Então, hoje, no Brasil, a gente tem milhares de casos, já a gente vai falar sobre os dados, de crianças, meninas principalmente, mas não só, mas principalmente de longe, que são violentadas sexualmente em casa, por pai, padrasto,
por tio, por irmão, por enteado e etc. Aí situações como essa, se a criança, gente, engravida, ela passa por uma violência e vai ter que passar por uma segunda de manter a gestação, e o estuprador pode ter direitos legais como o pai da criança. Vocês entenderam a gravidade disso? Isso é um ataque sem precedente aos direitos humanos. Isso é quase que um filme de terror. Isso é um marco de retrocesso tão grande nos direitos das mulheres, reconhecimento da dignidade da mulher enquanto pessoa humana, que assim, é inacreditável. Aí aqui, a gente precisa abrir várias frentes teóricas de debate. Vamos lá. Primeiro, veja que a mídia liberal, imbecil, burra e cretina chame ataques como esse de pauta de costumes, a gente até entende porque é a mídia liberal, né? Grosso modo, salvo as exceções, só tem imbecil ali. E aí quem não é imbecil é obrigado a falar como imbecil porque a mídia liberal são empresas privadas que quem manda é o patrão, que é representado normalmente nas redações pelo chefe de redação. E é isso. Quem manda é o interesse do lucro, os interesses políticos do patrão, né, do grupo econômico. Agora, ver gente marxista usar esse termo pauta de costumes é inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. Porque assim, primeiro, eu acho que eu li Marx e Engels errado, né? Eu acho que eu entendi o materialismo histórico dialético errado. Porque eu desconheço na obra de Marx e Engels e de qualquer marxista que se preze a ideia de que existem costumes descolados das estruturas econômicos, sociais, políticas, culturais, ideológicas de uma sociedade, como se existisse uma pauta de costume que não tem reverberações políticas, econômicas, sociais, institucionais. A ideia de que existe um costume descolado, por exemplo, da vida material é surreal, né? É claro que toda moral, toda norma, toda regra, todo ethos, todo costume, toda tradição, ela se insere em determinadas estruturas. Ela tem um papel, por exemplo, nas dimensões econômicas da vida que varia de que tema para tema a gente está debatendo e passa por várias mediações, não é uma conexão direta. Mas a ideia é que existe uma pauta de costumes desligada da política, desligada da economia, desligada da sociedade, desligada da cultura, é surreal para quem é marxista. Isso por um lado. Por outro lado, tem marxista que ou é burro ou não entende muito bem as coisas, não leu direito, né, gente? Porque assim, eu não sei se minha edição é diferente, aí desculpe o excesso de ironia, porque às vezes falta paciência. Não sei se minha edição é diferente, mas no livro do Engels, A Origem da Família e da Propriedade Privada e do Estado, Engels diz que a opressão contra a mulher foi a primeira forma histórica de opressão de classe e que é uma espécie de iniciação histórica da luta de classes. É Engels, tá lá. Tá lá. Os escritos de Lênin, em 1917, as cartas de Longe, as cartas de Abril, no ano da Revolução, foi publicado no Brasil, por exemplo, pela Boitempo Editorial, no livro organizado pelo finado Slavoj Žižek, As Portas da Revolução. E tem também um livro de Lênin, lançado pela Expressão Popular, com textos de Lênin, de 1917 até a morte dele, né? E nesses dois livros, vocês vão achar textos de Lênin, dizendo o seguinte, presta atenção, não é João Manuel que está dizendo, viu? É Lênin, que o índice de sucesso do socialismo é medido pelo grau de emancipação da mulher, que enquanto a construção do socialismo está indo bem, está sendo verdadeiramente democrática, está avançando, está superando as formas de dominação do capital e toda a barbárie histórica do capitalismo, depende do grau de emancipação da mulher. Então, assim, é Lênin que falou isso, viu? O grau de eficácia da construção do socialismo depende do nível de emancipação da mulher. Então, assim, é inacreditável que tenha gente que coloque as lutas e as bandeiras do movimento feminista como um movimento identitário, como pauta de costumes e por aí vai. O que existe, eu já falei isso várias vezes, é liberalismo no movimento feminista, como existe liberalismo no movimento negro, como existe liberalismo no movimento LGBT, como existe liberalismo no sindicalismo e por aí vai. Combater o liberalismo é uma tarefa de todo comunista a todo momento, em todas as frentes. Agora, não é aceitável confundir combater o liberalismo com desprezar a luta histórica do movimento feminista. Perfeito? Estamos entendidos, né? Especialmente na conjuntura brasileira, dado que, vejam, saiu muito na mídia burguesa que o deputado imbecil, fascistoide e criminoso que apresentou o projeto, ele quis testar o Lula. Evidentemente, pautas reacionárias como essa são uma forma de desgastar o governo Lula, mas não só. Por quê? Gente, em 2018... primeira eleição de Bolsonaro teve o ato Ele Não, que foi um dos maiores da história brasileira. Tem muita gente na esquerda que fala mal do ato Ele Não,
que diz que o ato foi fundamental para a vitória de Bolsonaro e por aí vai. Eu discordo disso, não acho que isso seja verdade, mas esse vídeo não é para argumentar em detalhes sobre isso. Pois bem, o bolsonarismo, tanto desde 2018 até agora, ele tem uma tendência de ter uma proporção menor de voto nas mulheres. Então, do ponto de vista de mapa eleitoral, as mulheres têm menos propensão a votar no bolsonarismo e na extrema-direita. Aliás, isso, nos últimos anos, o movimento feminista é o movimento que mais cresce e que mais tem capacidade de mobilização de massas. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. O 8 de março, gente, o 8M, é provavelmente dos calendários fixos de ato de rua, já é o maior do Brasil. Eu acho que é maior que o Gritos Excluídos, que é maior que o 20 de novembro, que é maior que o 1º de maio e por aí vai. Então, provavelmente, eu não vou afirmar com certeza, porque eu precisaria levantar os dados, né? Mas por olhar, por ir para a rua e estar nos protestos, nos atos, nos movimentos, a minha forte impressão é que do calendário fixo, todo ano você sabe que vai ter a manifestação, o 8M já é o maior ato calendário fixo do Brasil. E você tem também nas pautas, por assim dizer, democráticas, a ideia da igualdade de gênero. É uma das que ganhou mais força nos últimos anos, em vários aspectos da dimensão da igualdade de gênero. Então o que o bolsonarismo está fazendo não é só uma provocação ao Lula ou só excitar pautas para sua base conservadora. O bolsonarismo está atacando uma base social que ele entende que é um problema para a contínua expansão da extrema-direita. Ele está querendo derrotar política e ideologicamente um movimento social, um movimento feminista, com suas várias correntes, várias organizações, várias perspectivas. Ele está querendo derrotar política e ideologicamente um movimento social que ele entende que é um problema para o contínuo fortalecimento da extrema-direita, porque já está provado que eleitoralmente as mulheres têm menos propensão a votar na extrema-direita e também tem várias indicações que o movimento feminista, do ponto de vista de capacidade de mobilização de rua, é um dos que mais mobilizou nos últimos anos. Então, veja, tem aqui uma compreensão da extrema-direita muito precisa do ponto de vista de política. Esse movimento aqui é um dos principais adversários a serem batidos e a gente precisa enfrentar ele enquanto acha que pode ganhar para derrotá-lo logo. Então veja, a extrema-direita está sendo muito tática nisso. E a gente precisa entender essa disputa. A disputa política se faz também numa disputa de projeto de sociedade, numa disputa de valores, numa disputa de fortalecer bases, fortalecer correntes de opinião, fortalecer ideias. Então, a extrema-direita está querendo enfraquecer um adversário fundamental. E aí, é lamentável que a postura do José Guimarães, líder do governo Lula na base, tenha sido, por exemplo, liberar a bancada, ao invés de colocar uma orientação muito clara contra esse PL, o PL dos estupradores. É lamentável também que a primeira declaração do presidente Lula, quando esse vídeo for ao ar amanhã, às 2 horas da tarde, pode ser que o Lula já tenha dado outra declaração. Mas a primeira declaração dele foi, não vou falar, vamos ver e tal, percebe? Eu acho que é fundamental, de debates como esse, a gente conseguir avançar, não só em barrar, como conseguir avançar numa agenda positiva em defesa dos direitos das mulheres, contra pautas reacionárias, antidemocráticas, machistas, porque a luta feminista se desdobra em várias bandeiras, que são bandeiras estruturantes para a vida do povo trabalhador de todo o país. Por exemplo, qualidade das escolas, educação sexual, combate às ideologias reacionárias nas escolas como a escola sem partido, a defesa de serviços públicos importantes para socializar cada vez mais o trabalho doméstico como creche, que também perpassa o tema da educação, a qualidade do transporte, o enfrentamento ao assédio da mulher em ambientes de transporte coletivo como metrô e ônibus, questão salarial, de trabalho, dupla e tripla jornada da mulher, o que se conecta diretamente com o debate, por exemplo, sobre o movimento VAT, Vida Além do Trabalho, e a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Então tem várias frentes de luta que, conseguindo barrar isso, a gente consegue criar condições para avançar com o movimento feminista como protagonista, combatendo o liberalismo, mas entendendo que, atenção gente, a classe tem gênero, viu? A classe tem gênero. Outro dia desse eu estava vendo uma palestra de um professor, parece que tá perdendo a capacidade de pensar. Aí ele falando assim, não, esse negócio de dizer que a classe tem gênero, que a classe tem raça, é para negar o debate sobre classes sociais. Não, imbecil. Não, a classe tem gênero sim.
classe tem raça, sabe? E isso não é novidade. Isso é um debate clássico, né? Tá desde os primórdios do marxismo, mas tem marxista que até hoje não entendeu. Por último, para amarrar esse vídeo, veja, fundamental dar alguns dados para vocês. O número de estupros no Brasil vem crescendo, né? Segundo matéria da Agência Brasil, abri 2 matérias da Agência Brasil aqui pra gente conversar, cresceu 14%, né, nos últimos meses, comparado com o ano passado. E a gente tem, basicamente, em 2022, por exemplo, foram 67 mil casos, um pouco mais de 67 mil casos de estupro registrado, que dá uma mulher vítima de violência sexual a cada 8 minutos. Só que todos os especialistas indicam o problema da subnotificação. E aí tem uma série de questões do machismo estrutural, da falta de assistência, de acompanhamento, da configuração das polícias, e etc, 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 dependência econômica, o fato de vários casos de violência acontecerem em ambientes familiares, domésticos, faz com que exista uma brutal subnotificação. O que é subnotificação? Casos que não são notificados, percebe? Eu já contei isso aqui no canal várias vezes, um episódio que aconteceu com uma amiga minha. A gente estava juntos na graduação, e aí ela descendo do ônibus na parada, ali em Jardim Piedade, onde ela morava, um cara correu atrás dela, pra fazer sabe o quê? Porque ela não parou, né, gente? Pra esperar, pra saber o que era. Ela correu também. E aí, beleza. Depois ela ouviu a conversa de que esse cara ficava ali na parada de ônibus atrás de atacar mulheres. Aí ela, pô, Jones, vamos na delegacia comigo? Eu falei, vamos, pô, vamos embora na delegacia. E aí, bicho, chegou lá na delegacia da mulher, o atendente era um policial homem, sem preparo nenhum, sem traquejo nenhum. Já chegou, o que foi que aconteceu? Ela contou a história, não, desci da parada, voltou na universidade, um cara correu atrás de mim, ele estava escondido atrás de uma árvore, próximo da parada escura, não sei o que e tal. O cara fez assim, mas ele estuprou? Ele tocou em você? Ele pegou em você? Ela, não, eu corri. Qual era o nome dele? Parece um esquete do Porto dos Fundos, né? Tipo, qual era o nome dele? Tipo assim, não sei, porra, eu fui atacada. Eu não tava tomando café com o cara, né? Enfim, dá pra ter falado. Não sei o nome dele e tal. Mas isso aí... não aconteceu nada, né? Não tem nada. Acho que nem vale a pena. Se quiser registrar o BO, o policial falando, né? Se quiser registrar o BO, registra, mas não vai dar nada, não. Então, assim, política nenhuma de prevenção, nenhuma política de coleta de dados, nem pra fazer um negócio básico que é... tem aqui uma denúncia de que uma parada de ônibus escura, em tal horário, uma mulher foi atacada. O que você poderia fazer, por exemplo, de imediato? Notificar a prefeitura para colocar luz na parada e, por exemplo, vendo a possibilidade de ser um caso recorrente, colocar uma viatura ali próximo no horário de pico, à noite, quando as pessoas estão voltando do trabalho, da escola, da universidade, mais nada, percebe? Então há um gigantesco caso de subnotificação. E boa parte dos casos de violência sexual, como mostra a matéria da Agência Brasil, acontecem no ambiente doméstico, em casa. Então a gente está falando de maridos, de pais, de irmãos, de avós, de enteados, de primos, de sogros, etc, etc, etc. Inclusive para crianças e adolescentes. Então o que esses caras querem fazer? Eles querem na prática legalizar o estupro, assim. Porque para além da mudança na lei, gente, se isso é aprovado, isso dá uma espécie de licença ideológica dizer assim, bicho, não vai acontecer nada. O grande problema do Brasil é a mulher que faz aborto depois de sofrer violência sexual. O grande problema do Brasil não é o estuprador, não é a violência sexual contra a mulher. É uma forma, sim, de estimular ideologicamente a ideia de que pode cometer o crime e que nada vai acontecer. Por fim, tenho certeza absoluta gente que vai dizer assim, mas Jones, o governo Lula, presidente, todo mundo, é melhor não falar disso, porque senão os conservadores, a bancada evangélica... Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Veja, eu dei uma pesquisada e não consegui achar pesquisas de opinião, já saíram sobre isso e tal. Provavelmente nos próximos dias vai sair. Mas eu duvido que isso tenha apoio majoritário na sociedade, inclusive entre evangélicos. Que um projeto de lei como esse tenha apoio. Eu duvido muito. Especialmente porque há uma expertise, uma sabedoria muito grande do movimento feminista, que é colocar como pele do estupro, falar de bancada dos estupradores e usar o slogan criança não é mãe. Porque, inclusive, dialoga com certo ethos que circula em ambientes evangélicos, que é uma ameaça à criança, né? A criança está ameaçada, uma defesa da criança e tal. Eu duvido que isso tenha apoio majoritário. Eu duvido. Percebe? Então, assim, não é verdade. Mesmo se tiver apoio majoritário, o que eu repito, duvido. Quando esse vídeo for, alguns dias depois, vai sair algumas pesquisas. Aí vocês podem voltar aqui nos comentários e me cobrar para dizer se eu estou certo ou estou errado. Mas eu duvido que isso tenha apoio majoritário. E mesmo se tivesse,
é nosso dever, nossa tarefa, é imprescindível a gente lutar, sabe? É isso. Tipo, o socialismo hoje não tem apoio majoritário na sociedade, não. A gente não luta em defesa do socialismo? Pois bem, o princípio é o mesmo, né? Princípios são inegociáveis. E o princípio de combater esse ataque reacionário, misógino, patriarcal, não pode ser negociado. Tem que ser combatido e combatido com toda a força. Por fim, reforço um chamado muito importante para você. Fique de olho nas redes sociais, fique de olho nas páginas e tal, atos na sua cidade. Gente, é muito importante ir para os atos, mostrar força, ir para as ruas, fazer pressão. Então vai ter ato na sua cidade, mesmo que você só consiga ficar 10, 15 minutos, vá. É muito importante. Não consigo ir de jeito nenhum, porque eu vou estar preso no trabalho, não sei o que, o trânsito. Não, beleza, não dá para ir de jeito nenhum. Divulga nos grupos, fala com as pessoas, convence, fala que é importante ir, chama geral, manda no grupo da família, grupo do trabalho, grupo da academia, grupo da escola, debate mesmo, conversa com as pessoas, explica, manda os vídeos que você tá achando bom, que você acha que tá explicando o tema. Faça isso, é muito importante. Eu tô confiante, acho que a gente vai ganhar essa batalha, acho que esse projeto vai ser derrotado. Isso pode fazer com que as pessoas lembrem a importância da política de rua, a importância de estar nas ruas, de fazer pressão para pautar a política do dia a dia e não achar que tudo se resolve só nos corredores de Brasília, de acordo com o número de deputados e senadores. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.